Olá, eu sou Munir Dargan, analista de mercado na Pluri Consultoria, e esse é o Pluri Scouting, programa de análise de mercado aqui do canal da Pluri, em que a gente analisa as contratações de clubes brasileiros e as principais revelações de jogadores na América Latina. Então peço para você se inscrever no canal e participar com a gente, mandando comentários, sugestões de atletas para a gente analisar por aqui. A análise de hoje é de Rômulo Otero, novo jogador do Corinthians. Então vamos entender como joga Rômulo Otero. Otero, jogador contratado pelo Corinthians para essa temporada, chega por empréstimo do Atlético Mineiro, fica até o final da temporada. E é um jogador de 27 anos, joga como meio aberto pela esquerda ou um atacante, ou mesmo pelo meio mais centralizado, já jogou nessa posição em alguns clubes que passou. Venezuelano, destro, 1,66 m e passe estimado de 2,4 milhões de euros pelo Transfermarkt. O Otero começou a carreira dele no Caracas, na Venezuela, e depois de uma passagem pelo Atipato, despertou o interesse do Atlético Mineiro, que o contratou em 2016. Na passagem pelo Galo, foi muito marcado por gols e assistências, a gente vai entender um pouquinho desses números depois, e teve uma passagem também pelo Almeida nesse período de Atlético Mineiro. Retornou ao Galo em 2019, jogou o Campeonato Brasileiro e começou o ano de 2020 pelo Galo e até chegar ao Corinthians. Vamos entender um pouquinho de como o Otero joga. Talvez o torcedor brasileiro se lembre muito do Otero pela cobrança de falta. E acho que essa é a principal característica dele mesmo. Tem uma batida de falta muito diferente. Não só a batida mais próxima ao gol, mas também de longa distância. Ele bate muito no gol, acerta muito o alvo. A gente vai ver isso em números depois. E também tem a finalização como ponto forte. O Otero, da posição dele, foi o cara que mais finalizou o gol no Brasileiro do ano passado. Então é um cara que está sempre buscando espaço para finalização. E para buscar esse espaço para finalizar, ele também se utiliza muito de dribles. O Otero é um cara que dribla, que busca o drible com muita frequência. A gente vai entender um pouquinho dessa movimentação depois. Mas acho que essas são as principais características do jogador. E onde ele poderia jogar no Corinthians? Eu apostaria mais ele aberto pela esquerda, embora ele possa jogar tanto pelo centro como pela direita também, já jogou assim em alguns clubes que passou. Pelo centro já jogou mais pela seleção da Venezuela, ele que teve passagem pela Venezuela desde 2013, já jogou mais centralizado, mas eu apostaria talvez mais aberto pela esquerda, no lugar que hoje ocupa o Matheus Vital. O Thiago Nunes tem utilizado o Matheus Vital nos últimos jogos, já utilizou por ali Everaldo também, agora o Gustavo voltando de empréstimo, teve oportunidade por ali, Juan da base pode fazer essa função também, acho que tem alguns jogadores no elenco que podem jogar por ali, mas acho que desde o Cleison e o Romero, o Corinthians não consegue resolver um problema de profundidade, jogador que chega na linha de fundo para fazer uma jogada mais perigosa por ali e abrir o espaço um pouco da defesa adversária. Agora, aí é que tá a questão, será que o Otero é esse cara? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Antes eu queria trazer uns dados do Corinthians de 2020, um pouco das dificuldades do Corinthians nesse início de temporada. Início não, né? A gente já tá na metade, início de Campeonato Brasileiro. Números do Campeonato Brasileiro, o Corinthians troca 50 passes para conseguir finalizar o gol. A gente tá no início do Brasileiro, tudo que eu falo de Campeonato Brasileiro 2020 aqui é apenas uma amostra pequena, mas eu trouxe dados que estão se repetindo desde o Campeonato Paulista. Corinthians, ele, de acordo com as ideias do Thiago Nunes, ele tenta trocar muito passe, né? Mudando um pouco do jeito de jogar até de temporadas anteriores, de Carille, de Mano Menezes, de Tite, um jogo um pouco mais ofensivo, de posse de bola, um jogo mais apoiado, de toques curtos. Faz parte talvez das ideias do Thiago Nunes, mas fato é, demora muito para finalizar a gol. É o segundo clube que mais precisa trocar passe para finalizar a gol nesse início de Brasileiro e foi o segundo também no Paulista. Outro dado que preocupa um pouco a construção ofensiva do Corinthians. O Corinthians
fica apenas 22% do tempo do jogo no último terço do campo, lá aquela zona mais perigosa perto da área do adversário. Ou seja, o Corinthians troca muito passe, mas troca muito passe mais atrás. Ele não consegue entrar nessa zona de perigo onde aumenta a chance de gol. O Corinthians é o 15º nesse início de brasileiro nesse quesito. Outro dado que poderia ser uma alternativa para o Corinthians, mas não está sendo muito utilizado. O Corinthians não consegue entrar na área, mas também não chuta muito de fora da área. São 2,7 chutes por jogo. Isso deixa o Corinthians na última colocação nesse início de brasileiro e foi o 12º no Campeonato Paulista. O corintiano vai se lembrar do Ederson, que fez aqueles 3 gols seguidos lá na fase final do Paulista, mas aquilo, na verdade, foi uma exceção do que o clube mostrou no campeonato inteiro. O Ederson é uma alternativa e a gente vai entender se o Otero é esse cara também. E o Corinthians também tem poucas corridas progressivas. 8,8 por jogo, é o penúltimo no início do brasileiro e foi o 12º no Paulista. Corrida progressiva, aquela acelerada que o jogador dá quando há espaço para ele correr. Isso normalmente ocorre mais nas laterais do campo. Como o Corinthians tem jogador que cai muito para dentro, ele não se utiliza muito dessa jogada. Como o Otero poderia ajudar o Thiago Nunes nesses problemas que ele tem nesse início de brasileiro? E aí vai uma aposta. Pelas características do Otero, pelo que a gente já viu em outros clubes, eu imagino o Otero um jogador que reproduza um pouco do que ele fez nas equipes que passou. E ele é um cara que traz muito a bola para dentro. Então essa jogada de linha de fundo que que o corintiano pede, que o Thiago Nunes sente falta de um jogador que abre mais o campo, que leva a bola até a linha de fundo, como o Cleison fazia, como até o Romero fez no período que jogou por lá, embora caísse para dentro também. O Otero, eu acho que ele não é esse cara. Ele pode até fazer, a gente viu um mapa de calor, ele chega à linha de fundo, mas ele traz muito mais para dentro, justamente porque ele finaliza muito bem a gol. E aí é que tá, eu acho que ele pode ser uma alternativa para chutar a gol, para finalizar a gol e para aumentar esse número do Corinthians de finalização a gol e aumentar as chances, de fato, da bola entrar no time do Thiago Nunes. Eu trouxe uma movimentação aqui, a gente fez uma animação porque, por conta de direitos autorais, a gente não pode mostrar muito o vídeo do atleta, então a gente traz a animação para explicar para vocês como isso poderia acontecer. Que a gente tem uma possível jogada no time do Corinthians, numa associação entre Otero e Jô. O Jô é um cara que, além de fazer muitos gols, ele faz muito bem o pivô, servindo de referência para o jogador que vem de trás carregando a bola e tenta fazer uma tabela para conseguir finalizar a gol. A gente pode esperar alguma associação nesse sentido, tanto com o Jô quanto com o Luan, se for o atleta que for jogar por dentro, ou o Arauz. O Otero buscando esse tipo de associação ali para abrir espaço e conseguir finalizar a gol. Isso sim, eu imagino que deva acontecer se o Otero jogar mais aberto pela esquerda. No entanto, o problema de cair sempre para o meio, a gente vê que isso, se o Otero sempre fizer esse movimento, o Corinthians não consegue espaçar muito a defesa adversária. Isso pode ser explorado se o Otero jogar por lá, justamente pelo lateral, o Sid Clay. Acho que o Thiago tem tentado fazer isso, ele tentou com o Carlos, tenta agora com o Sid Clay após a saída do Carlos, Sid Clay que teve problemas físicos no início do ano. A gente vai ver como poderia ser explorado isso, vejam. Numa jogada em que o Otero sem bola cai mais para dentro, alguém tem que ocupar aquele espaço ali, e pode ser esse cara o Sid Clay, desde que haja, claro, uma cobertura para ele, mas aí o Otero atraindo a atenção do lateral, o Sid Clay entrando no espaço vazio, e é uma jogada que pode deixar o corintiano feliz aí, terminando em gol. Isso é só um exemplo, gente, de como, da movimentação que o Otero costuma fazer, como ele poderia fazer uma jogada com bola, e mesmo que ele caia para dentro, como poderia ser explorado o espaço sem bola dele. Isso tem equipes que tem meias que caem para dentro, mas laterais que abrem a defesa adversária. Isso pode acontecer no Corinthians. Vamos esperar aí para ver como o Thiago vai usar justamente o Otero, para a gente entender um pouco dessa movimentação.
Vamos lá, aqui a gente tem também alguns números do Otero no Campeonato Brasileiro de 2019. Ele jogou pelo Galo, 20 jogos, 3 gols, 1 assistência e 6 amarelos. Nessa parte de cima eu vou explicar um pouquinho dos melhores números, os números que o Otero mais se destacou. Antes, eu vou explicar um pouco de como funciona esse gráfico. A barra laranja é o indicador do Otero, a barra preta de fundo é o máximo que um jogador da posição atingiu nesse indicador, e a azul é a média, tá, gente? Então, a média da posição no campeonato. Que a gente está comparando com pontas, atacantes de lado de campo e meias que jogam mais centralizados, as posições que o Otero joga mais. Então ele foi o primeiro desses caras no Brasileiro do ano passado no ranking de cobrança de falta no gol. O Otero bate 1,7 faltas no gol por 90 minutos, ou seja, são quase 2 bolas que o Otero bate em cobrança de falta que vão no gol por jogo. A chance de sair gol aí vocês conseguem imaginar quanto é num cara que sempre acerta o alvo. Então é um indicador muito importante dele, ele é muito acima da média aí, a gente consegue ver a média, ele é muito acima da média no Campeonato Brasileiro. É um dos caras também que mais bate falta, o segundo no caso, que mais bate falta por 90 minutos. É o primeiro em finalização, 4,5 finalizações por 90 minutos. Significa que ele tenta quase 5 chutes no gol por jogo. Daí o alto número de gols que ele tem. No Campeonato Brasileiro do ano passado não foi tanto, mas em outros anos ele sim conseguiu um número maior de gols. É um cara também que busca muito duelo ofensivo e drible. Esse drible que visa abrir espaço justamente para a finalização da jogada. Isso a gente pode esperar do Otero no Corinthians. O que ele não foi tão bem ano passado no Campeonato Brasileiro. Passes para terço final, ficando abaixo da média aí. Passes longos, recepção de passe em profundidade, aquele passe que o jogador recebe no espaço mais à frente quando há esse espaço na defesa adversária. E não foi bem assistência e passe-chave. E esses dois últimos, de assistência e passe-chave, ele também já foi melhor na carreira dele. Mas aqui a gente destaca no Brasileiro, ficou bem abaixo da média. Tudo isso tem a ver também com a proposta de jogo do treinador, como o treinador busca utilizar o atleta, além do rendimento próprio dele, das características que ele carrega aí ao longo de sua carreira, mas também tem a ver com a ideia de jogo. E para explicar um pouquinho melhor esses números, vamos entender como eles funcionam, as principais características do Otero em diferentes situações do campeonato, tá? Então, primeiro vamos olhar as ações totais. Ações totais são todas as ações que o jogador executa em campo, que a gente tem em casa e fora de casa. O Otero, ele atua, ele tem mais frequência em jogadas em casa do que fora, mas é uma diferença muito pequena, gente. Ele também tem ações mais bem sucedidas em casa, mas é muito pequeno, eu não destacaria isso como um ponto negativo. Aqui, com situações de jogo, vencendo, empatando ou perdendo. Então veja, o Otero ele atua, ele é muito mais utilizado quando o time está perdendo. Isso é normal, em valores absolutos é normal, porque geralmente o time que está vencendo, muitas vezes cede a bola e o time que está precisando do resultado toma iniciativa. O que chama atenção, sim, é o percentual de ações bem-sucedidas. Ele tem muito mais ações que dão certo em campo quando o time está perdendo do que quando está vencendo, percentualmente. Isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo porque significa que ele rende mais quando o time mais precisa dele. Não destacaria nenhuma ação relevante em primeiro e segundo tempo, isso está dentro do esperado. Uma queda um pouquinho no segundo tempo, mas nada muito relevante. Contra diferentes oponentes, aí a gente separou primeiro ao sexto colocado no Brasileiro, sétimo ao 16º e 17º ao 20º zona de rebaixamento. Ele participa mais do jogo contra times de meio de tabela e tem um desempenho ali quase similar contra quase todos os adversários, uma pequena queda nas ações bem-sucedidas percentuais contra times do topo da tabela, mas nada muito significativo também. Finalizações, vejam só, o Otero finaliza muito mais em casa do que fora, isso sim é um destaque, embora a taxa de acerto no gol fora de casa até seja maior. Mas a frequência é menor, é o dobro de finalizações em casa do que fora. E ele também finaliza mais quando o time está mais precisando dele. É natural até as equipes se utilizarem do recurso do Otero, que é
Que é claro, um chute de longa distância quando a defesa tá fechada e seu time tá perdendo é importante. E olha só, esse número sim me chama atenção, 46% de acerto no gol quando o time mais precisa dele, quando o time tá perdendo. Isso sim é de se destacar, porque tem muito jogador que aumenta esse número quando o time tá ganhando, aquele cara que faz o gol do 3-0, né? O Otero não, ele faz o gol quando o time mais precisa dele, quando o time tá perdendo. A frequência de finalização no primeiro e segundo tempo é igual. Destaco só no segundo tempo ele finaliza melhor, mas também não é tão impressionante esse número, não é muito maior. Então, acho que nada de muito importante aqui se destacar. E ele finaliza mais contra times do meio de tabela também, o percentual de acerto também é maior. Dribles, ele dribla mais em casa e com mais percentual de acerto também, mas é praticamente a mesma coisa. E também busca mais o drible quando o time está perdendo ou empatando. E vejam só, a taxa de acerto dele também nos dribles é maior quando o time está perdendo. Pouca coisa, mas maior. E ali, no primeiro e segundo tempo, praticamente os mesmos dados de drible. E busca mais dribles contra times em que há mais espaço, naturalmente, times que estão brigando na zona de rebaixamento. E aí há uma queda no percentual de acerto de drible contra times do topo da tabela. Veja, 53% contra times do meio da tabela, 45% contra times do rebaixamento. Cai um pouco, 39% contra times do topo. Natural, a defesa funciona melhor, são times mais encaixados, mas a gente tem que destacar. Bom, essa foi a análise de Rômulo Otero, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da Pluri, deixem um like no vídeo se vocês curtiram. E é isso. Até a próxima, gente. Valeu!